Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 17. Na verdade, vamos ler desde o 16 para contextualizar, mas tem uma frase ali no versículo 17 que é justamente a frase que eu quero comentar com vocês hoje. Antes de entrar nesse texto, quero convidar você que é novo e nova por aqui, se inscreve no canal agora. E vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia meditando, mergulhando na palavra de Deus. Você é nosso convidado, estou aqui sempre, tem uma turma maravilhosa que está aqui também diariamente e você também está sendo convidado, convidada para estar conosco, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Deixa eu dar uma pausa aqui no verso 16 para dizer o seguinte. Nós fizemos recentemente aqui no canal um estudo completo na carta de Romanos. Você tem uma ideia? É óbvio que é impossível esgotar a carta aos Romanos, né? Nem se eu passasse a vida inteira estudando, eu conseguiria esgotá-la. Mas a gente passou meses aqui. A gente não faz o devocional, segunda, sexta? A gente passou meses numa série Romanos capítulo 1 até o final. E essa série está salva aqui no canal, tem uma playlist. Tem playlist da carta aos Romanos, tem playlist da série das bem-aventuranças, tem playlist sobre dons espirituais, tem muito conteúdo bom aqui no canal. Então se você quiser estudar Romanos, dá uma visitada na área de playlist, na aba de playlist aqui no nosso canal, e você vai encontrar muito material, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Mas antes de falar o versículo 17, eu quero citar aqui essa expressão que Paulo fala primeiro do judeu, depois do grego, porque muita gente não entende essa frase. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o evangelho é poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Aí tem gente que se pergunta, peraí, Thiago, cadê o Brasil aqui? Eu sou brasileiro, sou brasileira, como é que tá aqui? Será que eu não posso ser salvo pelo evangelho? E na verdade esse termo que Paulo usa, primeiro do judeu, depois do grego, o sentido, a ideia dessa expressão é dizer que o evangelho pode salvar pessoas de qualquer etnia. Tiago, então por que Paulo usou esse termo? Porque a Judéia, Israel e a região da Judéia estavam naquele momento fazendo parte do Império Romano. Tá? A história de Jesus você conhece, do Império Romano, que crucifica Jesus, tudo aquilo. Você não sabia disso e assistiu, por exemplo, a série The Chosen, você vai ver que o tempo todo ali na Judéia haviam soldados romanos, exército romano, autoridade romana, inclusive fica investigando Jesus. Bem interessante isso. Então, dentro desse Império Romano, né, havia a região da Judéia, por exemplo, o governador Pôncio Pilatos era responsável por essa região, tem a figura de Herodes também, que era uma autoridade naquela região, mas em todo o Império Romano prevalecia a cultura helenística. Esse termo helenístico diz respeito à cultura grega. Tiago, está dificultando demais para mim. Não tá não. Quero fazer você crescer, avançar. Eu sempre deixo tudo muito simples aqui, bem fácil para você entender, mas também não posso subestimar a sua inteligência. Eu quero acrescentar o teu conhecimento. A cultura helenística diz respeito à cultura grega. Então, por exemplo, a gente está lendo aqui Romanos 1. Romanos diz respeito à cidade de Roma, Itália, certo? Mas tem várias outras cartas de Paulo que são endereçadas a cidades gregas. Colossenses diz respeito à cidade de Colossos. Efésios diz respeito à cidade de Éfeso. Tessalonicenses diz respeito à cidade de Tessalônica. Posso pegar várias outras aqui. Deixa eu pegar outras aqui, eu até esqueci o nome de algumas. Né? Gálatas, cidade da Galácia, né? Enfim, uma série de cidades gregas que tiveram também a visita de Paulo, a pregação de Paulo e a implantação de igreja do apóstolo Paulo e de outros apóstolos também, outros cristãos também. Então essa ideia de falar assim, o evangelho pode salvar tanto o judeu quanto o grego, era uma expressão linguística na qual Paulo estava dizendo, o evangelho pode salvar pessoas de qualquer etnia, brasileiro, um norte-americano, um latino-americano, um africano, um europeu, um asiático, pessoas de qualquer sorte. No dia que tiver gente morando em Marte, que já não está mais longe, né, em relação à tecnologia dos seres humanos, quando tiver gente morando em Marte, eu vou fazer um devocional explicando essa mesma coisa e dizendo, olha, o evangelho pode salvar pessoas que moram tanto na Terra quanto em Marte. E esse dia, mesmo que não demore,
por mais que demore, um dia pode chegar, sim, o ser humano morar em Marte, e o evangelho vai ser necessário para salvar essa pessoa também. Jesus, ele não salvou só o ser humano, ele redimiu a criação inteira, toda a galáxia, todo o universo carecia da redenção de Jesus Cristo, que foi efetivada ali na cruz do Calvário. Mas isso aqui é um tema para um outro devocional. Seguindo, o versículo 17 vai dizer assim: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tiago, tô morrendo de sede aqui agora porque você falou algumas coisas aí que instigou meu pensamento. Vai lá na playlist de Romanos, Deus vai falar muito ao seu coração, mas vai depois desse devocional. Antes, fica aqui porque essa frase, o justo viverá pela fé, é a frase que marca a história de Martinho Lutero, uma figura muito conhecida. E no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, mais de 500 anos atrás, foi afixada 95 teses por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Então, todo 31 de outubro, bem como nesse ano, a gente está fazendo esse devocional aqui dias depois de 31 de outubro, né? Sempre fica salvo, então pode ser que tenha alguém que assista bem depois, está sinalizando, está fazendo aqui dias depois de 31 de outubro, a gente celebra a Reforma Protestante. O mundo celebra o Halloween. A gente celebra a Reforma Protestante. E essa reforma, ela nos traz, gente, lições muito, muito, muito preciosas. Pelo seguinte, primeiro que quando Martinho Lutero ele afixa essas 95 teses na porta da igreja, ele está se levantando ali contra pessoas muito poderosas. Então ele precisava de muita coragem para aquilo. Na verdade, quando o Lutero ele afixa essas 95 teses, ele na verdade está trazendo ali confrontos, né, para a liderança da época, e está dizendo, a gente tem que repensar isso aqui, a gente tem que discutir isso aqui, acho que isso aqui está fugindo da palavra de Deus. Quando ele faz isso, ele se levanta contra uma liderança poderosíssima. A Igreja Católica, naquele momento, ela é a instituição mais poderosa da face da Terra, disparado. Então, ele faz com que a partir daquele momento a vida dele tenha uma mudança que nunca mais vai voltar atrás. Ele ganhou ali inimigos que seriam inimigos dele para sempre. Mas ele também ganha companheiros, amigos, irmãos, que seriam irmãos dele para sempre. E é interessante que a Reforma Protestante, ela é um acontecimento histórico, né, do cristianismo, por assim dizer, que está na avenida central da história. Você não consegue passar pela história da humanidade, ler a história humana, escanteando a Reforma Protestante. Porque ela fez uma diferença espiritual, cultural, social, econômica, política, de toda sorte, tanto na Europa, que é onde ela começou, como em todos os outros continentes. É claro que se você for estudar a reforma, estudar a história dos reformadores, você vai encontrar acertos e erros, qualidades e defeitos. Não estou aqui para divinizar ninguém, tá bom, gente? Então, a ideia não é dizer, Martinho Lutero, o perfeito. Não. Você vai encontrar qualidades, defeitos, acertos e erros gravíssimos, inclusive. Assim como se você for estudar a vida de qualquer um, Thiago, deixa eu investigar a sua vida. Se você viver comigo 24 horas, você vai ver que eu tenho qualidades, defeitos, acertos e erros. Da mesma forma, qualquer pessoa que for observar a sua vida, vai ver que você também tem qualidades, erros, qualidades, defeitos, acertos e erros, tá bom? Então a ideia não é tratar aqui de personagens históricos divinizando-os, dizendo que eles foram ultra maravilhosos. Não, está citando algo que aconteceu na história. E a reforma, ela tem como ênfase trazer esse retorno para a crença que é do evangelho, que é da palavra de Deus, da salvação que é conquistada pela graça. A salvação que é como um dom de Deus. Dom no sentido de gift, de presente, de carisma. Né? É algo que o ser humano consegue não pelo seu mérito, mas porque Deus, por sua misericórdia, nos salva. Naquela época, na verdade, assim, nos dias de hoje também existe muito comércio com a palavra de Deus. Né? Naquela época, por exemplo, acontecia algo chamado simonia. O que era simonia? Simonia era basicamente o seguinte, ó, digamos que eu pegasse essa caneca aqui e falasse, olha, essa caneca é a caneca que Jesus tomou o cálice na última ceia. Você quer comprar essa caneca? Ela custa 5 milhões de dólares. Mas é a caneca que Jesus tomou o cálice da última ceia. Ah, meu Deus, vou comprar. Gente,
essa caneca aqui, a caneca da última ceia, está longe de ser. Mas se eu fosse uma autoridade religiosa daquela época, a minha palavra tinha tanta força, tanto poder. A disparidade de conhecimento entre a massa, por assim dizer, e a elite religiosa era tão grande que muitos se aproveitavam desse poder, dessa autoridade, para usurpar pessoas. Chegava ao ponto até de comprar-se, naquela época, um terreno no céu. Sabia disso, gente? É algo tão pesado, tão bizarro. Digamos que, tá? Um exemplo. Longe de mim jamais fazer isso. Um exemplo, eu chegar aqui na live e falar assim, olha, gente, faça um Pix para mim, na minha chave Pix, tal. E se você fizer esse Pix, tua salvação tá garantida. Olha que absurdo seria. É algo que eu me sinto mal. Só falando de exemplo para você, que eu já me sinto mal. De tão bizarro que isso é. Mas naquela época, existiam, inclusive, pessoas que compravam a sua salvação ou compravam um terreno no céu. Aí talvez você diga assim, Tiago, que absurdo. Eu jamais cairia nesse engodo. Eu jamais cairia no canto dessa sereia. Mas, na verdade, muitas vezes, nós, ainda hoje, tentamos comprar Deus. A gente tenta comprar Deus com muitas campanhas de oração e jejum. A gente tenta comprar Deus com boas obras. A gente tenta comprar Deus de diversas formas. Tiago, que absurdo. Eu jamais tentei comprar Deus. Quer ver uma coisa? Todas as vezes que você faz algo buscando ter crédito com Deus para merecer alguma coisa, você está comprando Deus. Todas as vezes. Eu lembro que, na verdade, assim, eu tenho sempre o costume de orar, de trazer ministrações, né? Seja o devocional aqui, todo dia, seja uma pregação que eu vá fazer dentro de uma igreja, seja uma ministração musical. Eu sempre oro, né? Os meninos da banda lá, eu sempre oro antes do culto. Senhor, nos abençoa, nos guia, tem misericórdia e tal. Mas eu lembro a primeira vez que eu esqueci de orar. Eu esqueci de orar e acho que alguma correria que teve e não deu para orar. Então começou o culto. Não deu para orar, começou o culto. E aí, rapaz, eu fiquei naquela coisa, poxa, a gente não orou. Eu fiquei com a cabeça pesada, a gente não orou. E na verdade, o pensamento estava assim, a gente não orou, não vai dar certo. A gente não orou, não vai dar certo. A gente não orou, não vai dar certo. Eu estava pesando na minha mente. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, Paulo, filho, a coisa não vai dar certo porque você ora minutos antes de começar o culto. Você era muito novo ainda, eu lembro, como se fosse hoje, né, o sentimento disso. A coisa não vai dar certo porque você orou minutos antes de começar o culto. Porque aí você já está idolatrando a prática. Né? É a mesma coisa de você pegar uma reza, por exemplo, se você fizer essa reza aqui 365 vezes, algo vai mudar na sua vida. Se você ajoelhar no milho, algo vai mudar na sua vida. Se você jejuar 7 dias, algo vai mudar na sua vida. Tiago, você é contra o jejum? De modo nenhum. Eu sou um dos maiores entusiastas do jejum. Quero que você jejum. O jejum faz bem para você. Faz bem para qualquer um. O problema é quando a gente jejua, mas não muda o nosso coração. A gente ora, mas não muda a prática de vida. Então, na verdade, a gente deposita naquela ferramenta um poder que pertence a Deus. O poder não está na oração, o poder está em Deus. Se Deus não ouvir tua oração, não adianta orar. O poder não está no jejum, o poder está no Deus que recebe o jejum. Entende? Essas ferramentas, por assim dizer, oração, jejum, e diversas outras disciplinas espirituais, são meios da graça. Ou seja, Deus derrama a sua graça em nós através dessas coisas, mas vem de Deus. Então hoje ainda, eu sempre faço questão de orar antes de ministrar. Senhor, me abençoa, me guarda, tem misericórdia, me guia, me direciona, mas tem determinados momentos, de tempos em tempos, assim, que eu tô com a mente tão acelerada, né? Pensando em tantas coisas. Por exemplo, eu chego na igreja, tem 3, 4, 5 coisas para resolver, não deu tempo de orar ali e tal. E eu falo, Senhor, tu conheces todas as coisas. Toma conta de todas as coisas. Eu sempre falo assim, quando eu não consigo ter aquele tempo de concentração de oração, eu falo assim, Senhor, toma conta de todas as coisas. E eu descanso no fato de que Deus não vai deixar de agir. Deus não está furioso lá do céu dizendo assim, olha, hoje Tiago não orou direito. Estou furioso com ele. Vou fazer dar tudo errado. Não tem isso não, gente. Misericórdia. Entende? Porque essa prática de oração, ela não pode ser uma tentativa de convencer a Deus, dizendo, olha Deus, como eu sou bonzinho, tá vendo? Você pode me abençoar agora, por favor? Porque eu dei o dízimo. Porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu perdoei. Olha agora, nota 10. Eu sou seu filho, nota 10. Me abençoe. Não. Eu sei que
o meu melhor ainda é um trapo de imundícia diante de Deus. E se eu sou abençoado, é unicamente pelo mérito de Cristo. E esse Cristo derrama a sua graça diante de nós. Então, diante desse contexto, as pessoas pagavam para ser abençoadas, e às vezes a gente faz isso, sim, na nossa vida, ainda nos dias de hoje. A reforma, ela traz, na essência da sua mensagem, o foco de que o que temos pela graça de Deus. Ah, Tiago, então não precisa orar? Não. Não precisa jejuar? Não. Não precisa ler a Bíblia? Não. Por que você lê? Por que você ora? Por que você jejua? Porque eu entendi. Deus me convenceu. O Espírito Santo de Deus me persuadiu que aquilo é bom. E quando eu vivo essa verdade, eu experimento essa bondade. Então não precisa de ficar... Eu lembro até hoje, rapaz, um negócio interessante. Um amigo meu falou assim, Tiago, hoje, a partir de hoje, engraçado, a partir de hoje, eu vou tomar jeito com Deus. Falou assim, eu vou tomar jeito com Deus. Né? Quero ir para a igreja, quero focar. Então agora eu quero a sua ajuda, Tiago. Eu falei, então assim, tudo bem, qual a ajuda que você quer? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, Tiago, olha, eu quero que você todos os dias me ligue tal e tal e tal hora para me lembrar de orar. Eu falei, peraí, querido, peraí. Quer dizer que você depende de um alarme humano para poder te lembrar de orar, para poder te lembrar de ler a Bíblia. Então talvez isso não seja tão importante para você, a ponto de alguém precisar se lembrar. Né? Já orou hoje, já leu a Bíblia hoje, já fez isso hoje. Gente, pelo amor de Deus, precisa crescer, precisa evoluir. Se não for de dentro, se não for de uma experiência real com Jesus, não tem como. É claro que tem pessoas, em determinados momentos, que você percebe que elas precisam de um empurrão. Aí você vai lá dar uma ajuda, um suporte, dar um incentivo, tá? Mas se essa pessoa não tiver um encontro com Deus, aquele incentivo não é sustentável. Então você pode, por exemplo, olha, eu vou chamar fulano para ir num culto comigo. Vou lá na casa de fulano, vou orar por ele. Né? Eu vou ler uma palavra com ele, vou explicar aqui a palavra para ele, porque talvez ele não tenha muito manejo, ele não entenda direito. Eu vou aqui conversar com ele, olha, foi escrito assim, 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 por causa disso, disso e disso, essa palavra de Deus para você. Mas se a pessoa não tiver um encontro dela com Deus, não tem como você viver o evangelho por ela. Entende? Então é muito importante saber que nós precisamos centralizar a graça de Deus em tudo o que fizermos na nossa vida. Olha, esse devocional está bem desafiador, bem desafiador. Tinha muito mais coisas para poder falar aqui, mas o horário está avançado. Inclusive é um desafio, tenho que fazer o devocional um pouco mais rápido, para não ficar proibitivo para ninguém. Eu quero então pular aqui, tinha várias coisas escritas, mas eu quero pular aqui para algo muito simbólico da reforma, que é o fato da reforma começar com Martinho Lutero afixando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele coloca ali as 95 teses e basicamente aquilo é um anúncio, é um manifesto, por assim dizer, do que precisaria ser refletido. A gente tem que refletir nisso aqui, tem que mudar isso aqui. Isso aqui tem que voltar para a palavra de Deus. E na verdade, eu penso que a porta do castelo dessa igreja, ela é justamente a porta dos nossos corações. O salmista Davi vai dizer que a tua palavra escondi, Senhor, para não pecar contra ti. Ele guardou a palavra no coração. Eu gosto de me fazer uma pergunta de tempos em tempos e eu vou compartilhar com você também. Aliás, antes de compartilhar essa pergunta, deixa eu dizer, amanhã, eu vou fazer um devocional aqui, especial, onde eu vou falar dessa onda de satanismo que está tomando a sociedade mundial, tá bom? Não é novidade, mas normalmente eu não falo sobre isso, até evito bastante falar sobre isso, que acaba atraindo uma série de outras coisas que, pela minha experiência, eu entendo que não é para atrair. Eu digo atrair alguns discursos, algumas pessoas que trazem mensagens que não são necessariamente o evangelho. Mas eu preciso falar sobre isso. Então amanhã, o devocional vai ser exatamente sobre isso. Tem clipe aí de fulana de tal, tem não sei o que de ciclano de tal, tem livro que descobriu, tem perder para... Vou falar todo amanhã. Então vem com a gente, tenho certeza que Deus vai te direcionar pela misericórdia dele. Se Deus quiser, se Deus permitir, já falar sobre isso amanhã. Mas uma pergunta que eu gosto de fazer de tempos em tempos é o seguinte: se todas as Bíblias do mundo sumissem, sumiu, pastor, sumiu, queimaram as Bíblias todas, excluíram o aplicativo do celular, tudo, acabou, não tem mais Bíblia. O que é que ficou guardado no meu coração? Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é extremamente sério.
Porque da mesma forma que Lutero afixou essas teses na porta de uma igreja, para que essa igreja fosse reformada, né? Interessante que Lutero ele não queria fundar uma nova religião. Ele acaba sendo expulso da Igreja Católica e a Reforma Protestante ela nasce nesse bojo, né? Mas a ideia de Lutero inicialmente não era rachar a igreja, não era criar uma nova igreja, nada disso. Ele traz justamente uma ideia de conceito, né, para aquela liderança. O que é interessante é que na porta do nosso coração sempre tem algo escrito. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não queira, na porta do seu coração tem algo escrito. O que, Tiago? Tem ali o que você de fato acredita. Na porta do seu coração tem ali o que você de fato acredita. Tiago, o que é que eu de fato acredito? É aquilo que na hora H você coloca em prática. É aquilo que quando a situação se apresenta, você diferencia o que é um discurso e o que é de fato uma essência. Gente, o evangelho não é um discurso para você, enfim, ter um lugar na sociedade. Para você ter um grupo cultural ali. Não, né? Minha família é cristã, eu nasci, cresci na igreja, aqui estão meus amigos, tal, na igreja toda semana, tal, legal. Pô, eu gosto de orar lá, aquela música lá tão lindo é cada momento. Eu gosto lá, Tiago, você canta Lázaro lá, pense em Jesus quando acordar, coisa boa. Não. O evangelho, ele é muito mais do que um discurso. O evangelho, ele é muito mais do que um status de rede social. Hoje, as redes sociais de hoje não tem tanto isso, né? Eu não vejo no Instagram, não vejo no YouTube, não vejo no TikTok. Mas se nós retrocedermos um pouco, a galera da antiga aí, se você for voltar para a época do finado e saudoso Orkut, quem lembra do Orkut, gente? Aí no Orkut, acho que no Facebook também tinha isso, você colocava várias coisas ali, né? Seus dados, né? Sua idade, sua data de nascimento, colocava status de relacionamento, colocava também uma série de coisas relacionadas ao seu estudo, né? Se você era ensino médio, se era universitário, se não se parou de estudar, enfim. Aí tinha lá religião. Aí várias pessoas colocavam ali a sua religião, de fato. Ó, Tiago, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou ateu, agnóstico, evangélico, protestante. Mas o evangelho é mais do que esse status. Porque esse status ele é para fora, ele é para os outros, mas e para dentro? Porque Deus conhece o nosso coração. Saul era rei, estava no trono, tinha a coroa. Mas Deus tinha falado assim, ó, eu rejeitei Saul. Quando Deus falou eu rejeitei Saul, Saul não morreu no outro dia não, gente. Passaram-se muitos anos. Davi foi virar rei muitos anos depois. Saul permaneceu no trono. Saul permaneceu com a coroa na cabeça. Saul permaneceu com a autoridade de rei. Saul permaneceu com a fama de ser chefe do povo de Deus. Mas no coração dele, ele já estava completamente distante do Senhor. No coração de Saul estavam escritas as verdades de Saul e não as de Deus. Então a pergunta que eu te faço é: o que está escrito na porta do seu coração? Porque da mesma forma em que essas 95 teses elas foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, há mais de 500 anos atrás, o Senhor nos lembra que hoje nós precisamos ter a palavra dele escondida, guardada em nosso coração. E essa frase que se torna assim um dos lemas, né, do ministério de Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. É interessante porque essa fé parece, para quem não teve o encontro com Deus, essa fé parece algo muito abstrato, é muito poético, é muito uma coisa distante. Mas na verdade ela é o sustento, o fundamento, a segurança de todo o nosso caminhar. Dizem por aí que a fé, ela é um passo... qual a palavra, a frase mesmo? Agora você tem que botar no Google aqui agora. Jesus, amado. Pronto, lembrei. A fé é um passo no escuro. Né? A pessoa fala assim, a fé é um passo no escuro. No sentido, você não tem certeza, mas você vai. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A fé, ela cria o chão debaixo do seu pé. A fé não é um passo no escuro. A fé, ela cria um chão debaixo do seu pé. A fé, ela não é um pensamento positivo.
ela não é um sentimento, não é um entusiasmo. A fé é uma firme convicção. A fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas existe. Quando Jesus chama Pedro para ele andar sobre as águas, a água naquele momento virou gelo? Deus colocou uma tábua debaixo do pé de Pedro para andar? Não. Tanto é que depois ele começa a afundar. Ele pisa e a água, meu irmão, não sei que milagre aconteceu aquilo ali, mas a água tem que mudar, o vento tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer, porque onde um homem iria afogar, agora existe uma palavra. Venha, ande sobre as águas. Quando a palavra é soprada, é falada, ela cria o chão debaixo do nosso pé. É por isso que pensamento positivo a gente tenta usar para tudo, para todos os nossos desejos pessoais. Vitória joga, ficou lá com pensamento positivo, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Às vezes dá errado, na maioria das vezes dá errado, né? De vez em quando dá certo. Eu fico lá pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. O cara vai chutar, vai, faz o gol. Aquela coisa, aquela loucura. Porque é um desejo pessoal meu. Não há fundamento sólido, eu não consigo sustentar aquilo. Não consigo obrigar o cara a fazer um gol, a chutar direto, a chutar certo. Né? Mas quando eu tenho uma palavra de Deus, meu Pai eterno, quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, esse é um firme fundamento que é mais sólido do que as circunstâncias. Mas Tiago, Pedro afundou. E daí? Eu já afundei tantas vezes. Você também já afundou tantas vezes. Mas sabe o que aconteceu quando Pedro afundou? Jesus não falou assim, ó, desgraçado. Não confiou na minha palavra. Vai afundar mesmo, miserável. Não. Jesus foi lá e estendeu a mão. Porque todas as vezes que Jesus lança uma palavra, ele sustenta essa palavra. E quando nós caímos, ele pega pela nossa mão e nos coloca de pé. Sabe qual é a revelação aqui? Não é sobre quem tem boa performance e quem tem má performance, não. A revelação aqui é a seguinte: todos nós caímos. Todos nós afundamos. Nenhum de nós merecemos. Então, Tiago, como continuar diante disso? Pela fé. Pela fé de que Jesus derramou seu sangue na cruz. Pela fé de que o preço foi pago na cruz do Calvário. Pela fé de que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Pela fé de que Ele nos salvou, não apenas para nos livrar de um inferno futuro, mas para nos trazer nova vida aqui exatamente agora. Essa firme convicção, esse firme fundamento é a base para todo o caminhar da sua vida. Então que essa palavra esteja escrita no seu coração, até porque, como dizem por aí, a reforma ainda não terminou. Eu estou em reforma, você está em reforma. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos para fechar esse devocional. Lembrando, amanhã, se Deus permitir, eu vou falar sobre esse tema que é bastante importante, que é esse satanismo crescente na sociedade. Eu quero tocar em algumas coisas sobre isso. Não gosto muito de enfatizar o poder das trevas, como algumas pessoas fazem, mas é necessário tocar nesse tema com sabedoria de forma bíblica. Então amanhã eu te espero aqui no devocional. Para isso, já fica preparado aí. Mas antes, é claro, vamos orar para fecharmos o devocional de hoje, tá bom, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela obra que o Senhor começou em nossas vidas. Tua palavra diz, nos dá esperança, nos dá firme convicção de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Ó Deus, eu te agradeço porque, embora eu ainda não seja perfeito, o Senhor tem me aperfeiçoado. Embora pecador, pobre, miserável, cego e nu, eu fui achado pelo seu amor. Cada um dos que estão aqui nessa transmissão foram achados pelo seu amor. O Senhor conhece a nossa história mais do que nós mesmos. O Senhor conhece cada centímetro da nossa alma. O Senhor nos criou e nos salvou. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecer, o teu amor nos tocou. E que bom, Pai, porque se dependesse do meu mérito, do nosso mérito, talvez eu nem estaria aqui. Mas eu te louvo pela tua graça. E eu quero te pedir, Pai, que pela tua graça que iniciou esse processo de salvação, que a tua obra
possa avançar em nossas vidas, causando verdadeira e profunda, uma genuína transformação. Que a sua palavra esteja literalmente escrita, Pai, nas portas do nosso coração. E que a sua vontade seja feita em nós. Te agradecemos por esse amor que não tem fim, indescritível, inefável. Te agradecemos por quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente. Deixa um like nesse vídeo. Comenta aqui antes de sair dessa transmissão qual foi a parte que mais falou contigo. Teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários. Inclusive, se você tem dúvida sobre alguma coisa, pode colocar nos comentários. Eu faço sempre questão de responder aqui, tá bom? Tamo junto sempre. Inclusive, no comentário fixado dessa transmissão, só para terminar, tinha até esquecido, no comentário fixado dessa transmissão, tem 2 links. O primeiro deles é para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber o link do devocional todos os dias na palma da sua mão. O segundo deles é para você entrar na nossa comunidade do discipulado bíblico. É lá onde a gente aprofunda os conhecimentos da espiritualidade e da fé à luz da palavra de Deus, tá bom? Agora sim, tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.